agora para falar sobre o mercado de seguros com o Auri Berteli, que é do Sindicato dos Corretores de Seguros aqui de Santa Catarina. Auri, bom dia, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos aí prontos para informar os nossos ouvintes aí. E eu acho que o que não faltam são dúvidas, né? Acima de tudo. A gente passou por um período de chuva forte que são comuns aqui no verão, que acontece muito, né? São alagamentos, às vezes o veículo fica estacionado, às vezes arrisca passar por uma rua alagada e acaba dando problema, né? E aí, como é que fica a questão do seguro, Auri? Bom, é o seguinte, o mercado de seguro ele é altamente regulado e a seguradora, quando lança um produto para comercializar, ela também bota as cláusulas todas das condições gerais, do que pode e o que não pode ser feito. E aí o consumidor tem que estar ciente todas as coberturas que ele tem. Então, por isso que eu, como representante de uma entidade que trata dos corretores de seguros, a gente orienta também o cliente e também aproveitamos essa oportunidade aqui com a Itabirá de levar informações aos consumidores, que é pouco conhecida. Então, nas condições gerais que tem, no seguro, quando você contrata um seguro de automóvel, você tem que ficar atento às coberturas que você vai trabalhar. Então, no seguro de automóvel, nós temos a compreensiva, que aí compreende todos os riscos inerentes àquela cobertura. E tem também só cobertura de incêndio e roubo, ou só incêndio. Então, para saber das coberturas, precisamos primeiro saber, você contratou a cláusula compreensiva, então vai ter cobertura desses eventos com enchentes, inundações, etc. Não corre risco nenhum de ter que procurar a justiça para tentar rever os prejuízos? Não. Por isso que eu digo, a desinformação ela complica muito isso aí. No caso de um alagamento ou de uma inundação, que é esse o propósito que você está nos trazendo aqui, você só não pode agravar o risco. Se você está transitando numa rua normal e lá ela está alagada, você está vendo que pode passar ou pode não passar. Então, é melhor parar o carro ali e não entrar naquilo lá, porque você pode dar um calço hidráulico no veículo ou até uma perda total com a inundação do veículo. Aí você você agravou o risco e isso não tem cobertura. Tem que cuidar com isso, então. Quando você arrisca passar por uma rua alagada, aí é você que está assumindo esse risco. Você está assumindo esse risco. Aí não há cobertura. Não há cobertura. E quando o carro ficou parado ali, por exemplo, hoje em dia muita gente procura sombra, né? Então vai lá na via, tem que estacionar o carro, vai lá no local que tem sombra. Sim. Muitas vezes nem sabe que ali pode alagar em caso de chuva forte. E quando vai, o carro já está boiando lá. Não, isso aí é uma causa imprevista, né? Então tem cobertura. Você deixa o carro no estacionamento, você deixa o carro no seu prédio embaixo, que ele inunda, tudo isso tem cobertura normal. Se cair um galho de árvore sobre o carro e danificá-lo, também, mesma coisa. Aí são causas externas, né, que vai acontecer um sinistro com o teu veículo. Mas tem que ficar atento quando vai fazer o seguro para ter essa cláusula, Leninho. Isso, ela tem que estar dentro da cobertura compreensiva. Cobertura compreensiva. Compreensiva, que é tudo. E outra coisa, é o seguinte, eu falo em nome dos corretores de seguros, o profissional habilitado. E nós temos hoje, agora, esse novo sistema, né? Não é novo, porque já está há mais de 10 anos, que é as associações e cooperativas. Isso é outro clausulado. Nós estamos discutindo aqui o seguro regulado pela SUSEP, né? Não estamos aqui discutindo associações de cooperativa, que é uma outra coisa. É proteção veicular. E aí você tem que ficar atento mesmo se eles dão essa cobertura ou não. Então
é um ramo que está à margem da lei até hoje, porque vai sair uma nova lei agora em janeiro, que essas associações terão 180 dias para se adaptar ao mercado regulado. Depois dessa data, aí ficam à margem da lei. Aí é o que nós já chamávamos de seguro pirata, né? Então, se eles não se adaptarem, vão constituir reserva, pagar impostos e tal, eles não podem mais ficar atuando aí. Porque é uma propaganda meio enganosa. Às vezes eles dizem assim, R$60 por mês, R$80 por mês, mas você não sabe o que está sendo coberto, né? Não é um seguro, é uma proteção veicular, onde você é sócio daquela empresa. E você não vai poder atuar juridicamente contra uma empresa onde você é sócio. É como eu me colocar na justiça. É claro, não dá, né? Exatamente. Então é isso aí. E com relação às inundações, outro caso é até quando pode dar uma perda total ou parcial. Pois é, eu já ouvi falar que é o painel do veículo regulador. Isso. Quando há a entrada de água até um pedaço do carro, onde uma higienização pode resolver, então é feito essa higienização e devolvido o carro para o cliente. Se ultrapassar mais ou menos a altura do retrovisor, que aí já inundou o painel, vai atingir itens de sistema segurança eletrônico, e tudo eletrônico. Então, a seguradora da perda total recolhe o veículo, depois ela bota a leilão ou desmonta o carro para usar as peças. Acontecem muitos casos desses, né, durante esses temporais de verão, com alagamentos? Muitos casos. A maioria por estar parado num local que inundou ou de pessoas que se arriscam? Não, a grande maioria é por estar o carro estacionado e ser de uma hora para outra chove e dá um alagamento, né? Uhum. Então, tem muitos casos, viu? Tem muitos casos. Uma outra questão também, se o senhor puder responder para a gente. Muitas seguradoras, você vai lá e faz o seguro do carro. Certo. Aí teve um sinistro no carro. Depois, quando você vai renovar o seguro, a seguradora te nega uma renovação. Por que isso acontece? Vamos lá. Se você... A companhia pega o teu perfil, analisa toda a tua vida e também com relação a sinistros passados. Então, ela pode negar o segmento de cobertura ou não. Ou você não vai ter bonificação e o custo vai ficar mais elevado. Então, isso pode acontecer. Normalmente, claro que se você tiver um perfil assim de 5, 10 sinistros dos últimos anos, a seguradora pode analisar isso como um risco não muito aceito, né? Mas, normalmente, se faz normal e tal, só que tem um custo mais elevado, porque não tem bonificação. Então, isso também acontece. E muitas vezes, né, essa informação de uma determinada seguradora passa para outras. Sim. E o cliente acaba encontrando dificuldade de renovação de seguro. Vamos lá. As seguradoras têm a RNS, que é Registro Nacional de Sinistros. E isso é de conhecimento de todo o grupo segurador. Então, eles podem, com base nisso, analisar se vão aceitar esse risco ou não. Então, por isso que às vezes acontece que a seguradora, como é muito seletiva, ela aceita isso, não aceita aquilo, quer, né? O camarada tem uma coisa no Serasa, tem seu nome no Serasa e tal, que não é problema de pagamento do seguro, mas sim de estar andando preocupado, às vezes, com dívidas e etc., e não está muito focado no veículo, no trajeto. Então, isso acontece muito também. Aí a seguradora, ela aceita ou não aceita. E aí, aí acontece o que? Eles vão procurar essa proteção veicular, né? Que agora, se for regulamentado, não teria problema nenhum. Por enquanto, ainda eles estão de uma forma não regulada. Não estão dentro da SUSEP. Então, é bom, se você for... Quem vai contratar, os ouvintes aí que forem contratar algum seguro, olhe se é seguradora ou se é proteção veicular. Analise bem esse fato.
Por isso que eu digo, os corretores hoje não estão comercializando isso, até porque a SUSEP ainda não autorizou a proteção veicular como uma entidade regulada no mercado de seguros. Então, não é seguro, é proteção. Então, tem uma diferença grande nisso aí. Auri, o que a gente pode passar para a nossa audiência do que encarece um seguro? Porque todo mundo quer ter um seguro. Certo. Mas muitos consideram o seguro muito caro, né? O que encarece um seguro? O que pode, por exemplo, amenizar o custo de um seguro? Bom, são vários fatores, né? Desde o carro que você está querendo segurar, os custos das peças desses veículos. Carro novo, o seguro é mais barato? Normalmente sim, né? Porque ele já vem com garantias de fábrica e etc. Mas né, o que é barato, o que é caro, né? Você tem um carro de 150, 200, 300 mil, você vai ter que ter mais ou menos uma ideia desse custo, vai te custar lá 4, 5% do valor do carro para fazer um seguro, ou até mais às vezes. Mas tudo depende também se é carro importado, as peças, os componentes desse veículo, se eles são muitos com relação a preços, né, muitos elevados, então isso tudo encarece o seguro, porque a análise que a seguradora faz para precificar é com relação aos gastos passados. Então, ela faz uma tarifa futura. E hoje as tarifas são feitas quase que diariamente, de acordo com a experiência que a seguradora tem, com o número de veículos colocados no mercado, ela analisa a sinistralidade e hoje eles conseguem diferenciar até seguros por CEP. Por exemplo, o CEP lá da região das Itoupava pode ter um custo. O CEP da região sul ou norte pode isso também tem essa diferença. Mesmo dentro de uma cidade pode acontecer pelo CEP. Região que tem mais sinistros ou acidentes, tal, podem pagar mais caro o seguro. Pelo CEP que eles também precificam dentro disso aí. Olha só. Isso, a tábua de precificação é imensa, né? Por isso que eu digo, com a tecnologia eles conseguem determinar um custo de um dia para o outro. Antigamente, essas informações eram mais demoradas. Então, a seguradora, às vezes, para colocar uma nova tarifa, passava meses. Agora, não. De um dia para o outro, se a companhia vê que naquela área está muito gravoso o risco, ela pode agravar o custo do seguro também. O que mais motoristas com habilitação recente também encarecem no seguro, né? Normalmente, segurados até uma idade de 23, 24 anos, solteiros, isso tem um custo mais elevado do que uma pessoa já estabilizada, vamos dizer, casada, né? Filhos, o carro normalmente à noite já vai pernoitar em casa, ou no apartamento, na garagem do apartamento, do prédio. Então, tudo isso, e também a experiência do condutor, né? Você pode ser, eu tenho um carro já há 5 anos, nunca dei uma batida, nunca fiz um pedido de indenização, tu tens um bônus sobre isso, né? Então, vai reduzindo. E a partir do momento que você é o primeiro ano que você está fazendo seguro, com uma idade menor, tudo isso agrava o risco. Tem outras situações que podem amenizar o custo do seguro? Dentro do seguro, nós temos a franquia. Franquia é até um valor que você assume o risco. Entende? Então, se você tem uma franquia de R$2.000, até R$2.000 você paga o coisa. Se der um prejuízo de 5, a seguradora paga 3 e você 2. Se houver uma perda total, que a seguradora acima de 75% de orçamento e tal, ela decreta perda total e você não paga a franquia. Então, hoje as franquias elas são tratadas às vezes de 3, a franquia 1, que seria a normal, 0,50, ou 0,25, ou 1,50, 2, são franquias determinadas para diminuir o custo do seguro, que é um valor onde você vai participar do prejuízo. Então, quanto maior a franquia, menor o custo do seguro. Sim, sim. Isso o cliente tem que analisar ao fazer também. Olha, eu bato um pouco, eu tomo cuidado, eu ando um pouco, tal. Eu vou pegar uma franquia maior e correr esse risco, né? Até aquele valor fica por minha conta e acima daquilo. Não. Então,
Normalmente são esses os fatores principais de agravar ou não o custo do seguro, né? A forma de dirigir, os anos de seguro sem pedidos de indenização. Então, tudo isso ajuda a diminuir o custo do seguro, no final. E sempre ter um corretor, né? Bom, fazer uma escolha, um levantamento, que é o papel do corretor. Isso, A gente divulga muito, a gente como entidade, né? Divulga muito isso. Mas precisava mais pessoas falando de seguro na rádio, onde tem um alcance muito grande. Precisava que as rádios, né, chamassem mais o pessoal de seguro, né, de corretor, de seguradora, para vir tratar desse tema em algumas oportunidades. Porque ele é um pouco incompreendido ainda pelo consumidor. Quais são as principais dúvidas que chegam até vocês? A dúvida é geral, né? Primeiro ele diz assim, se eu vou bater, vai pagar. Né? O cara é meio leigo nisso, né? Mas quais as coberturas que eu tenho, que eu não tenho? Então, o corretor, uma coisa principal, o consumidor deveria parar na hora que ele vai falar de seguro com o corretor. Para deixar o corretor explicar todas as fases do negócio. Tirar todas as dúvidas. Porque é o seguinte, na hora eles só querem fazer, eu tenho seguro e vai embora. E só olha o preço, né? E só olha o preço. Então, vai depender muito se tu trabalhas com veículo, se você só vai para o escritório e volta à noite. Então, dependendo até da tua atividade, também tem redução no custo, tá? Você, às vezes, é um profissional médico, você vai para o hospital, fica lá o dia todo, volta para casa à noite. Então, o veículo está mais resguardado do que... Na rua circulando. Correndo riscos, né? Então, por isso que é muitos detalhes, são muitos detalhes. E a gente encontra, às vezes, pessoas que dizem assim, eu nunca usei o seguro, né? Eu não sei se eu vou continuar fazendo. Mas ele tem que lembrar que ele usa o seguro todo dia. Quando ele sai de casa tranquilo, quando ele vai trabalhar sabendo que se roubarem o carro dele, que está ali na rua estacionado, né? À noite, a ação de algum meliante, né, que pode levar o seu veículo. Então, assaltos, arrombamentos, etc. Isso tudo ele tem que estar ciente que a tranquilidade dele, ele usa o seguro todo dia. É uma proteção ao patrimônio, né? Ao patrimônio. E não é custo, é investimento, né? A gente fala assim, porque para o consumidor ele diz que é custo, né? Mas na realidade é um investimento. Porque tem um bem aí que ele está pagando, às vezes, parcelas ainda, leva esse carro dele e daí ele vai continuar pagando as parcelas e sem o produto dele, né? Sem mesmo. O negócio dele, né? Isso mesmo. É o que a gente chama, né, da cultura da prevenção, que não é muito difundida acima de tudo. Como é que está esse mercado? Está em crescente, a população tem procurado cada vez mais? O mercado, ele tá, vamos dizer, crescendo a 2 dígitos sempre. Então, o ano passado, acho que terminamos com 9,5 de incremento, né? E esse ano a gente espera também que haja uma evolução um pouco maior. Principalmente nos riscos em que o mercado consumidor, ele procura o seguro, né? No caso de carro, veículo ou seguro-saúde. São 2 coisas que o pessoal se preocupa. Às vezes ele não se preocupa muito com a casa, não se preocupa com a vida dele, do que ele pode deixar para a família daqui a pouco sofrer lá na frente, né? Não fazer um seguro de vida, não fazer um seguro de uma residência, que foi um patrimônio que ele conseguiu ao longo dos anos e que custa muito pouco hoje para fazer um seguro de residência. Então, eu acho que, por isso que eu digo, a desinformação, ela leva a isso. Apesar de que nós estamos aqui em Santa Catarina, ou em Blumenau, que tem uma cultura de seguro muito grande. Então, isso já aconteceu lá atrás, quando nós tínhamos aqui as grandes empresas, Artex, Teca, né, Garcia e tal, que já vinham com uma cultura germânica, né, lá atrás, que
faziam com que os funcionários tivessem seguros de vida, já desde iniciando na sua fábrica. Então, isso foi, ao longo do tempo, levando uma cultura para comprar essa segurança, né? Para a família ter algo para, amanhã depois, com a sua falta, poder suprir algumas coisas. Porque, às vezes, ele deixa um patrimônio violento, né? Que não pode ser passado porque a família não tem nenhum algum dinheiro para pagar essa despesa, né? Que fica lá. Então, isso tudo. Então, por isso que eu digo, a nossa região aqui, Santa Catarina, ela tem uma evolução quase sempre maior do que os outros estados. Olha, interessante, né? E eu ia te perguntar sobre outros tipos de seguro também que estão disponíveis. A gente fala em seguro, geralmente a gente lembra de veículos e residencial, né? Mas são uma variedade. E como é que estão se desenvolvendo esses outros tipos de seguro? Vamos lá. Nós temos no Brasil umas 150 seguradoras aí e mais de 180 mil corretores, pessoas jurídicas e físicas e tal. O que tem de seguro? Nós temos seguros de bens, de vida, bens e responsabilidades, né? Então, seguro de vida é morte, invalidez, assistência médica e tal, ocorridas por acidentes ou por morte natural, etc. No seguro de bens, então, todo o patrimônio que você tem. E o das responsabilidades é a parte que você faz. Um engenheiro faz o seguro de responsabilidade se houver alguma coisa que ele causar prejuízo. O médico, né? O dentista, qualquer pessoa que presta um serviço de uma atividade, ele está sujeito a sofrer um pedido de indenização por uma falha involuntária ou voluntária ou alguma coisa desse sentido. E ele pode fazer um seguro para isso? Para tudo. Hoje tem seguro para tudo. O médico pode fazer um seguro se houver numa hora lá uma fatalidade de acontecer alguma coisa. Aliás, o que tem de processos em cima de médicos, de dentistas, né, de profissionais aí é uma loucura. Então, os seguros de responsabilidades, ele ainda é pouco vendido, porque esse tem que ser um seguro que o corretor vá lá, mostre para esse profissional os riscos que ele tem, os riscos que ele corre, né? O advogado, o engenheiro, todos que prestam serviço. Tem engenheiros aí que constroem prédio que amanhã ou depois possa ocorrer alguma fatalidade e ele vai ficar com um prejuízo muito grande, ele vai ter que cobrir. Normalmente não vai ter dinheiro para isso. Então, os seus bens vão ser levados por esquecer de trabalhar isso. Chamar um profissional que conhece e vamos discutir que tipo de seguro são. E os seguros de incêndio como um todo, você acompanhou, né? O incêndio aqui no prédio da Catedral. Recentemente. Então, isso tudo, quando acontece, a primeira coisa... E se pergunta será que ele tinha seguro? Só ele não fala para ele mesmo, né? Será que ele tinha seguro? Então, isso acontece muito. Quando você vê uma batida de carro, um incêndio, um alagamento, será que tinha seguro? Será que não tinha seguro? Lá em Porto Alegre foram submersos mais de 200 mil carros, né? Com PT, né? Com perda total, porque ficaram dias dentro da água lá, né? Então, isso tudo as seguradoras indenizaram em tempo recorde, né? E os que tinham seguro. Para você ter uma ideia, nós devemos ter um mercado com menos de 30% de veículos segurados. A gente fala 30% de veículos seguráveis, né? Porque tem muitos veículos que já estão com idades acima de 10, 15 anos e tal. Que nem tem mais condição de ter seguro. Não tem, né? E aí, se fosse realizar um seguro, seria um custo muito elevado, porque não tem mais peça de reposição. Então, os custos de peça também prejudicam no custo, tá? Às vezes você pega um carro aí mais antigo, de uma marca, que não está mais no mercado e tal, e a reposição dessa peça não existe. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, e as seguradoras estão alerta para isso. Aí eles precificam, para não dizer que não vão fazer, tem um preço meio proibitivo, né? Então, é por isso que agrava também muita coisa. Mas o tema seguros,
para se discutir isso de uma forma mais didática, teria que ser com bastante tempo e discutir cada modelo, tipo que é apresentado. Né? Que a gente pode fazer aqui com certeza, que é a nossa função aqui, né? Levar informação e orientação para a nossa audiência. Mas para a gente deixar aqui um ponto final, qual é o recado que o senhor deixa para as pessoas que estão nos ouvindo e que querem fazer um seguro, seja da residência, do veículo, pessoal? Primeira coisa, procure um corretor profissional de seguros, habilitado pela SUSEP. O corretor precisa ser para o consumidor como o médico dele, como o cabeleireiro dele, como a manicure da esposa, como... O profissional ele tem que ter essa confiança, ele tem que pegar o corretor, sentar com ele e discutir as cláusulas. Não deixar para o final, depois de acontecer um risco, né? Acontecer um acidente. Então, o que nós levamos em termos de entidade, o SINCOR, e nós estamos também à disposição, né? Lá no nosso escritório do Sindicato dos Corretores de Seguros de Santa Catarina, para passar informações se houver necessidade. Mas se você tiver um corretor de seguro, isso é o primordial. Você não, se ele for habilitado, se ele for sindicalizado, ele está dentro do que exige um mercado irregulado como o nosso, né? Nós somos altamente regulados. Não tem, assim... por isso que eu digo, a gente, quando vai discutir agora, a gente fica meio... Porque quem compra uma proteção, ele acha que fez seguro. Aliás, se o cliente ligar para uma proteção, ele vai entender que aquilo é um seguro, porque o cara que transmite isso para ele não diz que ele é o sócio daquela empresa, né? Então, por isso, mais uma vez, procure um corretor habilitado pela SUSEP. Esse é o grande segredo para você estar garantido e não ter muitos problemas futuros. Auri Bertelli, obrigado pela participação. Beleza. Seja sempre bem-vindo aqui. Bertelli. Bertelli. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que for possível nós estamos à disposição. Tá bom? Eu conversei com o Auri Bertelli, do Sindicato dos Corretores de Seguro de Santa Catarina, falamos sobre seguros.